capítulo 16, versículo 13. Irmãos, esse é o momento em que o Senhor está se aproximando do momento da sua crucificação. Alguns estudiosos falam que nesse episódio aqui do capítulo 16, faltariam mais ou menos 180 dias para o Senhor ser crucificado. Mais ou menos 6 meses, né? Então, a partir desse momento, o Senhor tem que se revelar. Ele tem que revelar algo para os discípulos que ainda não fora revelado. O Senhor tem falado de muitas maneiras aos discípulos. Mas chegou o momento de uma certa maturidade dos discípulos que o Senhor quer ir mais profundo com eles, né? Nós vimos o que no capítulo 13 de Mateus? O Senhor ele começa a revelar algo ali para os discípulos no capítulo 13, irmãos, lembram? Aquelas parábolas do capítulo 13, as 7 parábolas. Ali o Senhor, ele corta relações com a nação de Israel, naquele portento que nós falamos, lembra do portento? O Senhor estava numa casa, chega a sua mãe e seus irmãos querendo vê-lo, vem alguém e fala, sua mãe e seus irmãos estão ali querendo vê-lo. E o que o Senhor fala? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então agora não é mais uma relação na carne que o Senhor quer. Agora o Senhor quer uma relação na fé. Não é só porque nasceu na nação de Israel, é judeu, que faz parte do reino. Agora a relação é diferente. A relação tem que ser através da fé. Aqueles que fazem a vontade do Pai. E a partir daquele momento, o Senhor começa a revelar o que ali, irmãos? Só que de modo velado. Não lembram? Aquelas 7 parábolas do capítulo 13, o que o Senhor começa a revelar? Só que de modo velado ainda, não as claras. Ali o Senhor começa a revelar a igreja, irmãos. O reino dos céus é semelhante a o fermento que uma mulher toma e mistura 3 medidas de farinha. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. O Senhor está revelando algo ali, né? Mas o irmão sente que é de modo ainda por parábolas. Não está claro ainda. Mas ele começa a revelar. E aqui no capítulo 16, agora o Senhor vai revelar de modo claro. Agora ele vai falar com todas as letras. Então ele começa falando assim, no versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos ler até aqui. Então, a partir desse momento, irmãos, o Senhor vai revelar a igreja. Só que agora é de modo claro. E antes de entrar no que a passagem nos traz de ensinamento, eu queria de modo rápido, entendo que vai ser de modo rápido, porque estamos aqui entre crentes cristãos, e nós entendemos que, diferentemente da Igreja Católica, que toma esse texto como base para dizer que Pedro foi o primeiro Papa, a primazia de Pedro, e que a partir de Pedro vieram todos os papas em sucessão, né? E alguns estudiosos falam que já houve, contando com Pedro, né, 266 papas. Até o Papa que nós temos hoje, Francisco, né? 266. E a doutrina da Igreja Católica se baseia justamente nessa passagem. Porque eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa porque
Jesus afirmou que sobre ele edificaria a igreja. E é essa a interpretação que eles fazem. Essa passagem que fala aqui, no versículo 17, 18, fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A interpretação que eles fazem é de que Jesus estava falando que edificaria a igreja sobre Pedro. E nós sabemos que é uma interpretação totalmente equivocada. Não sei se a Lívia já escutou falar dessa visão que a Igreja Católica tem para sustentar o papado, né? Que eles falam que o Papa, quando fala da cadeira, ex cátedra, ele é infalível. Ele não falha quando está falando daquela cadeira que ele senta, né? E nós sabemos que todos os homens são falíveis, né? Todos os homens são sujeitos a errar. Mas como que nós entendemos essa passagem, irmãos? A palavra aqui no grego, Pedro, significa Petros, no grego. E Petros é uma pequena pedra. E já quando o Senhor fala aqui de pedra, sobre esta pedra, ele não usa a palavra Petros, mas usa a palavra Petra, que quer dizer uma rocha. E como nós louvamos aqui nessa noite, irmãos? Como? Aí, Malvino estudou isso. Quem é o nosso rochedo? Nosso rochedo é o nosso Deus. No Antigo Testamento, todas as passagens que falam de rocha se referem a Deus. Vamos lá, Isaías, capítulo 28. Versículo 16. 28 e 16. Fala assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Capítulo 26 de Isaías também, versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Mais uma testemunha. Salmo, versículo 118. Salmo 118, versículo 22. Alguém pode ler? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra das... Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, em todas as passagens do Antigo Testamento que se referem à pedra, à rocha, dizem que ela se refere não ao homem comum, mas ao nosso Deus. E o próprio Pedro, irmãos, em Atos e nas suas epístolas, ele se refere ao Senhor como essa rocha. Então, como que alguma interpretação pode dizer que essa rocha é Pedro? O primeiro Papa, a primazia de Pedro. Pedro é uma pequena rocha, é uma pedrinha, assim como nós somos pedras vivas no Senhor, mas a pedra angular, a rocha, o rochedo é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Vamos lá, Atos, capítulo 4, para ver o testemunho do próprio Pedro. Atos, capítulo 4. O que Pedro fala aqui? Versículo 11. Rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Amém? O próprio Pedro declarando:
Esse Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, versículo 4. Fala assim: chegando-vos para ele, se referindo ao Senhor, né? A pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então essa pedra, tanto para os que são salvos, tanto para os que não são salvos, ela é a pedra principal. Para nós é a nossa salvação. Para os ímpios é uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Mas ele não deixa de ser a rocha, tanto para nós quanto para eles. Nós somos edificados sobre essa rocha. Aqueles que não creem tropeçam nessa rocha, mas continuam sendo rocha. Então essa rocha nunca poderia ser um homem falho, falível, e nunca poderia ser Pedro. Por quê, irmãos? Quem era Pedro? Os irmãos lembram do compartilhar do irmão Éder? Falando das quedas de Pedro e depois do seu levantamento. Eu não sei nem se ele concluiu, né? Ele concluiu? Concluiu, né? Como poderia ser Pedro, irmão, essa pedra angular, onde a igreja seria edificada? Quem era Pedro? O contraditório. Não era? Na própria passagem que nós lemos, de Mateus capítulo 16, quando ele profere aquela verdade, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que o Senhor fala para ele? Foi o Pai que te revelou, porque Pedro dele mesmo não poderia tirar essa verdade, né? Foi o Pai que te revelou, Pedro. Mas logo em seguida, o que ele fala para o Senhor? Nós não lemos, mas está aqui, vamos lá, Mateus. Para evitar aquilo que aconteceu com ele. Logo em seguida, ele quer ser um tropeço para o Senhor. Mateus, capítulo 16, versículo, a partir do 21, o que o Senhor fala? A partir do versículo 21, o Senhor começa a mostrar aos discípulos que era necessário ele padecer muitas coisas, ser perseguido pelos anciãos, pelos sacerdotes, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E o que Pedro fala para ele, Lucimar? O que Pedro fala para ele? para Jesus, É. aqui não é morrer não. Não, você não pode fazer isso consigo mesmo. Tenha compaixão de ti. E o Senhor, na mesma hora, repreende Pedro. Você é para mim a pedra de tropeço, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Irmãos, minha esposa querida, cuidado para que nós não venhamos a ficar cogitando das coisas que são dos homens, irmãos.
Nossa mente tem que cogitar das coisas que são de Deus. E nós vemos, no momento que nós estamos vivendo, irmãos, momento conturbado, momento complicado, tudo que está acontecendo é porque os homens cogitam das coisas dos homens, da política, do momento, que daqui a pouco muda, né? Um político falou, política é igual a nuvem, está aqui, daqui a pouco tu olha de novo e já está lá, já muda. São coisas que não permanecem. E Pedro estava cogitando as coisas do homem. Ele não queria que o seu Senhor fosse para a cruz. Por quê que ele não queria? Porque ele sabia que se o Senhor fosse para a cruz, ele teria que seguir o Senhor. E ele mesmo não queria ir para a cruz. Então ele cogitava das coisas dele, do que ele queria. Não, Senhor, não faz isso contigo. Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor. E para o Senhor ele estava sendo um tropeço, né? Então Pedro era esse, o contraditório. Como que sobre ele seria edificada a igreja? Quem era Pedro, irmãos? O desprovido de entendimento. Capítulo 17, versículo 4. Na transfiguração, o que ele fala para o Senhor? Quando aparece Moisés e Elias ali junto com o Senhor. Senhor, façamos três cabanas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Ou seja, colocando o Senhor no mesmo patamar de Moisés e de Elias. Como se fossem iguais. Então esse era Pedro. Pedro, o autoconfiante. Capítulo 26 de Mateus, versículo 33. Vamos lá, o que ele fala? 26, 33. Pode ler? Pode ler. Mas Pedro respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Eita. O que o Senhor respondeu para ele, no versículo 34? Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. O que ele respondeu? Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram: Esse era Pedro. O que aconteceu, irmãos? Chegou na hora dita pelo Senhor, ele negou o Senhor 3 vezes. Ele fugiu, ele se escondeu. Esse era Pedro. Como que pode uma doutrina dizer que sobre Pedro a igreja seria edificada? Né? Quem era Pedro, irmãos? O dorminhoco. Lembra do Senhor? Sim. Vigia comigo aí 1 hora, enquanto eu vou ali orar. Quando o Senhor volta, todo mundo dormindo. Inclusive Pedro. 3 vezes isso aconteceu. Quem era Pedro? O violento. Lembra? Quem cortou a orelha de Malco, o soldado? Tirou da espada e arrancou a orelha de Malco. O medroso, o que nega Jesus. Né? Naquele fogareiro ali. Você é um deles, você é um dos discípulos. Você é seguidor de Jesus. Eu? Não. Isso, eu não conheço ele não, nem conheço ele. Então, irmãos, eu queria ser mais ligeiro, né, nessa explicação, porque os irmãos já têm um entendimento. Mas a gente vê como que uma doutrina ela é deturpada, né? Como aquele fermento que nós vemos naquela parábola foi colocado nas 3 medidas de farinha e levedou toda a massa. E nós vimos no capítulo 13 que aquela mulher que toma esse fermento e mistura nas 3 medidas de farinha era quem? Na época nós falamos, né? Era Jezabel, que tipifica quem? A Igreja Católica. Esse fermento, essa mistura de doutrina. Falamos isso tudo de Pedro, irmãos, mas isso se aplica a cada um de nós. Isso não é exclusivo de Pedro. Por isso que a igreja não pode ser edificada sobre nenhum homem, apenas sobre Cristo, sobre o Filho de Deus, a pedra angular. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Fechando esse parênteses, eu queria agora entrar e só começar a entrar, só iniciar tudo que essa passagem tem a nos ensinar, irmãos. Porque essa passagem aqui é riquíssima em detalhes. E nós temos que estar atentos a todos os detalhes dessa passagem, irmãos. Então acho que agora nós vamos começar. Agora nós vamos começar, irmãos. Capítulo 16 de Mateus.
com bastante calma, tranquilidade. Se eu estiver rápido, pode me cutucar aqui do lado. Porque às vezes eu falo rápido e me embolo. Pode falar. Algo tremendo assim que me chamou muita atenção, quando Pedro fala, tenha compaixão de ti mesmo. E é uma coisa que Satanás ele faz muito, é que a gente tem uma piedade. Autopiedade. Uma pena de nós mesmos. Isso. Tem uma pena de ti mesmo. Sim. Então assim, é tremendo, né? Porque o Satanás tenta isso todo dia, né? Tadinho, você está sofrendo tanto. Né? Tadinho de você. Tem pena de ti mesmo. Você não sofre igual a mim. Aí quando vê, pronto. Rebentou com a fé. O ser humano de hoje, na nossa época, o Malvino é mais antigo, o Roberto é mais antigo um pouquinho, mas parece que na nossa época, irmãos, o ser humano está mais fraco. Ele está sendo fragilizado por várias teorias, por vários pensamentos. Os irmãos podem ser testemunha. Como que era antigamente? Não era mais um pouquinho mais na brabeza? Não era? O negócio era mais difícil, né? E já diz o filósofo: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes trazem tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens frágeis. E homens frágeis trazem tempos difíceis. E esse é o ciclo, né? Esse é o ciclo. Então, como homens fortes na geração passada, trouxeram tempos fáceis, tranquilos, gerou uma geração de homens mais fracos. Essa é a nossa geração. Homens fracos. Tem compaixão de tudo. Não, coitado, vai traumatizar. Não pode falar um pouquinho mais grosso que traumatiza. Coitado da criança. Eles querem que a gente deixe de ser nós mesmos. É. Mas eu não adianta. Não adianta. Você foi criado em outra geração. Ou fica arrastando corrente. Sim. Tadinho de mim. Tadinho, isso aí mesmo. Eu fui tão maltratada. Aí o que acontece hoje, Lucimar? Aí vai arrastando. O que acontece hoje? Todo mundo precisa de quê? Psicólogo. Todo mundo precisa de um psicólogo. Uma loucura. Né? Quem é teu psicólogo? Como se você tivesse que ter um psicólogo de estimação. Eu tenho um psicólogo. Irmãos, nós temos que ter clareza sobre essas coisas, né? Eu sempre repito a mesma coisa. Né? Tem a Lívia aqui que está nova aqui entre nós. Não fique assustada, Lívia. Fique tranquila. Né? Porque aqui nós procuramos caminhar baseados na verdade da palavra. Eu acho que o maior psicólogo da vida é o de Jesus, né? Ele Que a gente precisa ele é o que mais entende da alma humana. Exato. Né? Então é para ele que nós temos que recorrer. Exato. Né? Ele é o maior psicólogo. Não diminuindo quem é o Senhor, né? Ele não é somente um psicólogo, ele é tudo, né? Inclusive um psicólogo para nós, né? Então é a ele que nós temos que recorrer. Não vou entrar nesse assunto. Já estou aqui na ponta da língua para falar, mas deixa quieto. Vamos lá, vamos avançar. Irmãos, o Senhor agora vai revelar a igreja. E para onde que o Senhor vai? Chama os discípulos para revelar a igreja. Para onde que ele vai? Ele foi para os lados de Cesareia de Filipe. Que lugar é esse? Cesareia de Filipe. Esse é um lugar que não faz parte da nação de Israel. É um território gentil. Cesareia de Filipe. Uma cidade construída para homenagear César, o imperador romano. Cesareia, quem construiu foi Filipe, o tetrarca. Para homenagear César. Uma cidade ímpia, uma cidade gentílica. E por que o Senhor foi para lá? Para revelar a igreja. Porque a igreja é formada por quem, irmãos? A igreja é formada por gentios. Na menor parte por judeus, mas na sua maior parte, ela é formada por gentios, por nós. Gente de todo povo, língua e nação. Então nós temos que ter cuidado com todos os detalhes. Ele foi para Cesareia de Filipe, porque lá ele iria revelar a igreja para os discípulos. Então ele foi para lá. E esse lugar, irmãos, era um lugar pagão, cheio de idolatria. A principal divindade, o demônio, né, que era cultuado naquela cidade, era o deus Pan.
O deus Pan era aquela criatura com pernas de bode e com corpo de homem, com chifres de bode também. Muitos conhecem como Falo, né? O Falo, aquele que toca flauta, né? Que tem perna de bode, corpo de homem, que tem até no filme, né? Fauno, né? Fauno. Eu vi. E lá já acharam uma estátua gigante desse deus. Perna de bode, corpo de homem com chifre, né? E nas Crônicas de Nárnia, né, tem isso aí. Então o Senhor foi para lá, para uma cidade ímpia, para revelar que Ele era o Cristo. E 4 coisas são reveladas aqui para os discípulos. Não sei se os irmãos perceberam. As 4 coisas que são reveladas nessa passagem. Aqui é revelado Cristo, o Filho do Deus vivo, que é revelado pelo Pai. O Pai revela para Pedro, né? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro faz essa revelação que foi dada pelo Pai, o que o Senhor fala? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então tem uma segunda revelação. A igreja foi revelada. Cristo foi revelado, a igreja foi revelada. A terceira coisa que foi revelada aqui, irmãos, está aqui, logo na frente, a partir do versículo 21. A partir desse momento, o Senhor fala para os discípulos que ele teria que seguir para Jerusalém, sofrer perseguição dos anciãos, dos sacerdotes e morrer. Terceira revelação, a cruz foi revelada. A quarta revelação está a partir do versículo 24. A partir do versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O que é revelado aqui, irmãos? Quando fala de obras, quando fala de retribuição, o que é revelado? Vê se os irmãos pegam aí. Jesus volta. Jesus volta, mas volta para implantar o quê? O reino. Quando fala de retribuição, de recompensa, é o reino que ele está falando. Então 4 coisas são reveladas: Cristo, o Filho de Deus vivo, a igreja, a cruz, o caminho da cruz e o reino. Só nessa passagem aqui, irmãos. E qual é o título que o Senhor usa na pergunta que ele faz, a partir do versículo 13? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Por que ele usa o Filho do Homem e não usa Filho de Davi? Muitos aqui que nós vimos nos capítulos anteriores chamavam ele de Filho de Davi, e ele atendia, ele ouvia, ele curava com esse título, Filho de Davi. Por que agora ele usa Filho do Homem? A primeira vez que aparece Filho do Homem na Bíblia está lá em Daniel capítulo 7, versículo 14. É a primeira passagem que fala de Filho do Homem. Porque ali em Daniel, o Senhor é revelado como aquele que destrói aquela estátua que simbolizam as nações, aquela rocha que é cortada sem auxílio de mãos, golpeia aquela estátua nos pés e desmiuça aquelas nações e implanta o seu reino milenar para todas as nações. Então por que o Senhor usa Filho do Homem? Porque agora o Senhor vai revelar a igreja, como falei anteriormente, em que todas as nações agora vão fazer parte. Por isso que ele não usa só Filho de Davi, porque Filho de Davi está restrito à nação de Israel. Então ele vem e usa Filho do Homem. Agora ele vai se revelar como Salvador de todos os homens, não somente do povo judeu. Porque o reino estava com o povo judeu. O reino era deles. O reino estava sob a responsabilidade dos judeus. Mas o que o Senhor falou para eles? O reino vai ser tirado e vai ser dado a um outro povo que renda os frutos. Então o Senhor revela a igreja, porque agora a igreja vai ser a porta para o reino. Quem quiser participar do reino, antes agora tem que participar da igreja. E antes de participar da igreja, tem que crer no Cristo. Tem que crer no Cristo, amém. Louvado seja o Senhor. Crer no Cristo, faz parte da igreja e a partir dali tem possibilidade de entrar no reino. Se
Amém? Passar pelo caminho da cruz. Amém? Louvado seja o Senhor. Para participar do reino, tem que passar pelo caminho da cruz. É isso mesmo, Lívia, é isso aí mesmo. Então o Senhor vem revelando esse caminho, irmãos, que agora saiu dos judeus e está aberto para todo povo, língua e nação. Amém. Se nós temos esse entendimento, irmãos, eu não sei qual é a condição da irmã Maria lá, é irmã? Sim. Se nós temos esse entendimento do nosso caminho nessa terra, nós não ficamos perdidos. O que eu tenho que fazer agora? Muitos crentes não sabem o que tem que fazer. Muitos crentes não sabem porque passam por problemas, porque passam por sofrimento, não entendem o caminho da cruz. E esse caminho da cruz leva ao que, irmãos? A uma recompensa. Não sofrer por sofrer sem sentido. O que o Senhor fala aqui no versículo 24? Alguém pode ler? Versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pode continuar. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Sim, pode Pois continuar. o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um, de acordo com o que tenha feito. Só até aí, tá bom. Então a gente vê que quando nós negamos a nossa vida da alma, e por que o Senhor falou isso? Por causa da vontade de Pedro que ele revelou. Pedro revelou sua vontade. Senhor, não vai para a cruz. Não faz isso com o Senhor. Era a vontade de Pedro. Então o que o Senhor ensina? O que o Senhor ensina? Nós temos que negar a vontade da nossa alma. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que quer dizer esse a si mesmo? É o seu eu. Então a cruz, ela não trabalha apenas com o pecado, com o nosso pecado. A cruz não trabalha somente com o mundo. A cruz trabalha também com o nosso eu. O nosso eu também tem que ser crucificado. Não sei qual foi o domingo que eu falei isso. Foi domingo? Acho que não foi no domingo que eu falei isso. Que o nosso velho homem, ele tem que ficar onde, irmãos? Embaixo dos pés. Em outro lugar. Não é embaixo dos pés. O nosso velho homem tem que ficar onde, irmãos? Aonde, irmãos? Aonde? Alguém? Alguém? Nosso velho homem tem que estar onde? Amém. Nosso velho homem tem que estar na cruz, irmãos, porque ele já foi crucificado. Já foi crucificado com Cristo, o nosso velho homem. E é lá que ele tem que permanecer. Crucificado. Na cruz era assim. É na cruz que ele tem que ficar. Toda hora o nosso velho homem ele quer ressuscitar. O nosso eu. A nossa carnalidade. Mas nós temos que manter o velho homem crucificado. Porque o Senhor já crucificou o nosso velho homem. Né? Isso é negar a vida da alma. E se nós seguimos esse caminho da cruz, negamos a vida da alma, seguimos o Senhor, o que o Senhor promete? Recompensa. Recompensará a cada um conforme as suas obras. Que obras que nós temos que fazer? Pregar o reino. Acho que foi ela que falou ali no começo. É crer. Lembra que os discípulos perguntaram? Que obras temos que fazer? O que o Senhor respondeu? A obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Essa é a obra que nós temos que fazer, crer. Claro que esse crer engloba muita coisa, irmãos. Não é só aquela fé inicial que você crê no Senhor e é salvo. Esse crer engloba uma carreira. Porque qual é o fim da nossa fé? Que Pedro fala? A salvação da nossa alma. Esse é o propósito da fé. Esse é o objetivo da fé. Esse é o fim da fé. A salvação da nossa alma. E como que nossa alma é salva? Quando nós perdemos ela. É simples, né, irmão? Quer salvar sua alma? Perca ela.
O que é perder a alma? É não fazer a sua vontade. Mas nós somos seres cheios de vontade. Por que eu brigo com a minha esposa? Por que ela briga comigo? Por causa das nossas vontades. Por que nós temos que corrigir os nossos filhos? Porque eles querem fazer as vontades deles. Então nós temos que corrigir. Se nós fazemos a nossa vontade, irmãos, nós não somos salvos. Eu só não quero confundir um pouquinho a cabeça da Lívia, né? Porque o assunto de salvação, ele também é um pouquinho complexo. A gente sempre fala aqui, né? Vou aproveitar que ela está a primeira vez aqui, que a nossa salvação, ela se desenvolve em 3 níveis. Nós temos a salvação do nosso espírito, que é a salvação eterna, que nós não perdemos. Temos a salvação da nossa alma, que é essa carreira cristã, esse caminhar, quando nós vamos sendo conformados à imagem de Cristo. E temos a salvação do nosso corpo, que vai se dar no arrebatamento da igreja. Então nós vemos esses 3 níveis da salvação, né? O nível que a gente está tocando aqui é justamente a salvação da nossa alma. A nossa carreira cristã. O nosso deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor, que é justamente o caminho da cruz, que nos leva ao reino. Não sei se deu para entender, né? Então a gente sempre frisa isso aqui, né, para não ficar muito confuso na cabeça dos irmãos. Então, irmãos, o Senhor vem revelar que Ele é o Cristo, vem revelar a igreja, vem revelar o caminho da cruz e vem revelar o reino, irmãos. E agora, na igreja, irmãos, a igreja tem uma íntima relação com o reino. Muitos acham que são salvos, fazem parte da igreja e está tudo resolvido, né? Não, já sou salvo, já aceitei o Senhor. Agora o máximo que eu tenho que fazer é ir para o culto, participar lá do culto, do louvor, louvar o Senhor. Mas a minha vida particular, quem cuida sou eu, né? Faço o que eu quero, não nego minha vontade. Mas no reino não tem lugar para preguiçoso. Não entendi. No reino não tem lugar para preguiçoso. Não tem lugar mesmo para preguiçoso no reino, entendeu? O reino não é lugar para preguiçoso. Porque no reino há muita obra, há muito trabalho, há muito o que fazer, né? Eu posso cuidar da minha vida, irmãos. Eu poderia me preocupar somente com a minha vida. Cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, da minha esposa. Mas o Senhor, quando Ele revela a igreja, irmãos, Ele revela um novo homem, criado em Cristo. E quem é esse novo homem, irmãos? Esse novo homem não é um indivíduo. Não sou eu. Eu nasci de novo, agora sou um novo homem. Não é isso. O novo homem não é o André quando aceita o Senhor. Não é a Lucimar. Não sou eu. Não é a Lívia quando aceita o Senhor. O novo homem é um homem corporativo, que tem Cristo como cabeça universal. Amém. E nós fazemos parte desse novo homem, desse corpo, e somos membros uns dos outros, dentro desse corpo. Então agora meu cuidado não é somente com a minha esposa e com meus filhos, né? Claro que eu tenho que ter cuidado com eles, ela comigo. O meu cuidado agora é com a Araci. Eu tenho que me preocupar com a Araci. Tenho que me preocupar com o Malvino, com a Kátia, com o Roberto, com a Lucimar, com o André, com a Lívia. Com os que não estão aqui e que temos que visitar. Ou seja, trabalho que não falta. Preguiçoso, irmãos. Dificilmente, eu creio que é impossível um preguiçoso entrar no reino. Que é diferente de ser salvo, né? Só para frisar. O reino há muito trabalho. Como é difícil um rico entrar no reino, pegando as palavras da Lívia, né? Um preguiçoso também é difícil, irmãos, entrar no reino. Tem que ter com as formigas. Porque você lidar com pessoas não é fácil. Pessoas são problemáticas. E muitos fazem o quê? Por que vamos ficar me estressando com o irmão, com a igreja? E vai e deixa de reunir. Eu vou reunir aqui em casa, dá menos problema, menos dor de cabeça, entendeu? Mas esse não é o nosso chamamento, irmãos. Quando eu enxerguei isso, eu fiquei no dilema. Anos atrás, né? Quando eu enxerguei isso, irmãos, eu fiquei num dilema. Se eu entrar nessa arca, vai ter muito bicho, vai ter bosta, vai ter problema se eu entrar nessa arca aí. Mas se eu ficar de fora, vai vir um dilúvio e vai me levar.
E eu pensei, caramba, eu tenho que entrar, mesmo a minha vontade não querendo. Porque houve um período que eu fiquei em casa. Eu vou ficar em casa, é muito problema. Entendeu? Não dá não. Mas o Senhor falou comigo no coração. Não seja como aqueles que deixam de se reunir. E ouvindo uma pregação do Romeu Bornelli, eu vi que a reunião, o estar congregado, o participar, faz parte da vida cristã. Eu não posso ser um cristão isolado, em casa, cuidando dos meus negócios, cuidando da minha vida. Eu tenho que me envolver com o problema dos irmãos e também pedir ajuda para os irmãos com relação aos meus problemas. Isso é um corpo que se ajuda. Né? Fizemos uma reunião lá em casa, a primeira reunião do ano. Foi dia 1º ou dia 2º? Dia 1º, né? A gente tá com dor de cabeça? Não dá pra ver. Ela já veio com dor de cabeça pra cá, né? Tá fraquinha, mas tá chato, sabe? Mas ela tá forte. Ele também é remédio. Eu nem quis tomar remédio. Toma lá, Não tá um forte, bolzinho. só que tá incomodando. Bonzinho é bom. Validade. Vai lá, toma lá. Então qual foi o teor da reunião que a gente fez na casa? Do mesmo jeito que a igreja é um corpo, eu trouxe essa mesma figura lá para casa. Nós como família aqui, nós 4, somos um corpo. E nós temos que cooperar um com o outro. E dei um exemplo lá de um braço. Imagina um braço no seu corpo que não funciona. Você não consegue mexer com o braço. Vai te atrapalhar? Vai atrapalhar muito. Você não pode contar com aquele braço. E ainda vai ser um peso para você carregar. Né? E eu falei com o Caleb e com a Evelyn, nós não podemos ser um peso morto aqui na família. Cada um tem o seu papel. Tem que ajudar, tem que cooperar, assim como na igreja. Né? Então, para viver a vida da igreja, irmãos, é fundamental nós negarmos a vida da nossa alma. Porque se eu venho para a congregação com a minha vontade, o André vem com a dele, a Lucimar vem com a dela, Kátia vem com a dela, o que vai acontecer na reunião? Luta, confusão. Problema, confusão, luta, né? Lembra da igreja de Corinto, como é que era? Adão, é o velho homem, né? Então, irmãos, esse é o caminho da cruz. Porque nós fazemos parte desse corpo, desse novo homem que tem Cristo como cabeça. Não é Cristo pessoal, mas Cristo como o cabeça universal desse corpo. E é ele que nós temos que seguir. É a cabeça que comanda o corpo. Amém, irmãos? E o que o Senhor fala aqui? Capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero agora tocar em outro assunto, que diz respeito a as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. Certo? Uma pergunta que eu faço para os irmãos. Quem iria edificar a igreja? Cristo, certo? A pergunta que se segue. A igreja está edificada? Está sendo edificada. Está sendo? Não. A igreja está edificada? Está sendo edificada. Não está edificada. Está sendo edificada. Está sendo edificada. Então, quando ele fala que eu edificarei minha igreja, está no futuro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, hoje, as portas do inferno, que no grego que é Hades, prevalecem contra a igreja? Não. Como é que repete? Vamos lá. O Senhor falou que edificarei a igreja dele. Eu edificarei minha igreja. Está no futuro. E as portas do inferno não prevalecerão, também está no futuro, contra ela. Contra a igreja. Aí eu pergunto, hoje, as portas do inferno, do Hades, prevalecem contra a igreja? Prevalece. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, tá uma desordem que eu tô falando. Por quê? Por que prevalece? O que são as portas do Hades? O que é o Hades? Oi? A igreja não está edificada ainda. A igreja não está edificada. Aí não dá para prevalecer. Quando a igreja estiver edificada,
aí sim as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Por enquanto, quando que vai estar edificada? Essa é a pergunta. Quando que a igreja vai estar edificada? Quando ele terminar essa obra, né? Quando que ele vai terminar essa obra? Quando todos os homens ouvirem falar de Cristo. Quando todos vamos ouvir falar de Cristo. Quando ele vir, na segunda vez. Quando ele vir na segunda vez. No reino, né? No reino que? Milenial? É. Mas em que parte do reino milenial? É quando ele vier reinar com a igreja. Então é no começo, né? A igreja só vai estar edificada, mas sabe quando? Quando o último salvo entrar na igreja, aceitar Jesus. O último. Enquanto a última pessoa não for salva, o último homem que tiver que ser salvo, a igreja não vai estar edificada. E quando que o último homem vai ser salvo pelo Senhor para fazer parte da igreja? Depois da grande tribulação. É só no final do milênio. Então, inclusive, no milênio, no reino milenial, a igreja ainda vai estar sendo edificada. Vai ter a parte que já venceu, que vai estar reinando com Cristo, mas terão homens aqui na terra, vivendo aqui nessa terra ainda, que ainda podem aceitar o Senhor, ainda podem ser salvos. Então, o Hades, o inferno, vai prevalecer contra a igreja até o final do milênio. E o que é o Hades, irmãos? É a morte. Hades significa mundo dos mortos, que foi traduzido aqui como inferno, né? No abismo já é o Tártaro, né? Que é o lugar onde os anjos estão presos. O Hades é o mundo dos mortos. É a força da morte. Então, enquanto a morte, o Hades está prevalecendo, inclusive contra a igreja. Nós não morremos? A morte ainda está vencendo. Quem é o último inimigo a ser vencido? É a morte. Ou seja, ainda não foi vencido. Como falamos em outra oportunidade, acho que foi no sábado, não era assim? A gente falou da morte, né? Foi no sábado que a gente falou. O Senhor já venceu a morte na cruz. Ele, pessoalmente, já venceu. Ele não passa mais pela morte. Ele morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Mas a morte ainda nos afeta. Cuidado aí com a morte aí. A morte ainda nos afeta, irmãos. Então, enquanto a igreja não for edificada, a morte vai nos alcançar. Até o milênio, porque no milênio ainda haverá morte. Então, irmãos, quando o Senhor edificar a sua igreja, aí sim, o Hades não prevalecerá mais contra a igreja, porque não haverá mais mortes, não haverá mais doença, não haverá mais cansaço, não haverá mais fadiga, irmãos. A morte foi vencida. Então, somente nesse momento. Então, muitos interpretam essa passagem como se hoje, já a partir desse momento, a morte não prevalecesse contra a igreja, mas ainda prevalece. E é profetizado, é declarado, nem o mal chegará à sua casa, porque a morte, como fala aqui, né? As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Mas quando a pessoa morre em Cristo, Ela morre em Cristo. ela morre em Cristo, ela está em Cristo, ela tem uma vida de devoção, ela está cheia do Espírito Santo. Aí a morte vem E toma. e toma. Mas assim, a morte não prevaleceu sobre aquela pessoa. O Prevaleceu. Senhor permitiu que ela, porque assim, o Senhor é que dá a vida e que tira a vida. Sim. Aí o Senhor decidiu que hoje vai me tirar. Entendeu? Sim. A morte, A morte alcançou. mas o Senhor permitiu. Entendeu? Tô falando. Permitiu. Ela não tem poder sobre a minha vida, mas assim, é necessário aproximar sair daqui hoje. Entendeu o que eu tô falando? Entendi. Porque assim, a morte, porque assim, a gente vê até, ouve, né, eu já ouvi relatos assim que, por exemplo, um endemoniado, um feiticeiro, ele não toca no corpo de um santo. Então assim, entendeu? Eu tô falando, a morte prevaleceu sobre a minha vida, sobre a vida do justo, do santo. Entendeu? Entendi. Eu vou tentar te explicar. Mas eu entendi também, a morte prevalecer é assim, é a morte que me tirou da terra, entendeu? Eu entendo que o Senhor que deixou, porque assim, ele me recolheu. Sim, ele permitiu, pô. Foi ele que não cai um cabelo da cabeça se não for a permissão do Senhor. Mas eu tô entendendo o que você está falando, de qualquer maneira eu morri.
Sim. Entendi. E quando você morre, para onde que você vai? Essa que é a questão. Então, aí... Essa que é a questão. Porque aqui a gente está falando de Hades. Então, um vai dormir no Senhor, ficar no Senhor, assim, guardado por Ele, Aonde? no Hades. No Hades. Que tem duas partes, então, né? Então o Hades ainda é uma prisão. Entendi. O Hades ainda prevalece. Mesmo Porque mesmo quando nós morremos no Senhor, é para lá que nós vamos. É um lugar de descanso. É um lugar de paraíso. Mas é um lugar que estamos lá presos enquanto o Senhor não nos tirar de lá na ressurreição e levar para reinar. Entendi. Né? Então o Hades ainda prevalece, porque a igreja não está edificada. A morte prevalece. Sim. Porque está escrito, tem que... É claro que sabemos que não vamos permanecer na morte. Porque o Senhor já venceu a morte. Ele vai nos tirar da morte, porque inclusive o Hades vai ser lançado no lago de fogo. Né? O Hades vai ser lançado na Geena. Aí que não vai haver mais morte. Mas isso só vai acontecer no final do milênio. Até lá, o Hades prevalece contra a igreja. Fala aí, irmão. O Senhor passou pela morte, você falou, né? Jesus passou pela morte. O Senhor passou pela morte. Ele ressuscitou. E ele foi lá embaixo. E ele foi, o que aconteceu lá embaixo, quando ele foi lá? Ele desceu. O que aconteceu? Ele foi lá pregar para aqueles que ele não... O Hades, irmão, o Hades tomou a chave. é como se ele tivesse engolido algo que não pertencesse a ele. Ele teve que jogar para fora. Ele não permaneceu no Hades, porque não era para ele permanecer lá. Não tinha pecado. É Deus, pô. Entendeu? Então, nesse sentido, o Hades prevalece ainda contra a igreja, né? Porque quando a filha da minha amiga foi retirada com 18 anos, ela teve câncer na garganta, né? Ela ministrava louvor, tinha uma voz maravilhosa, né? Era uma menina de devoção à igreja. O Senhor falou para ele, Leonardo, vou eu levar a Juliana, mas para onde ela vai não haverá choro e não haverá ranger de dentes. Só é necessário que você creia que Jesus é o Cristo. Ele existe. Quando ela chegou no Ica, a menina pegou na mão dela e falou para ela. Subiu umas escadarias cheias de anjos, sem saber de nada, né? A menina cacó. Mas falou, eu tive uma missão e para onde eu vou ficar muito bem. Um lugar de descanso, né? Que é o seio de Abraão. 18 anos de idade. Claro que há muita controvérsia, né, nesse assunto, porque muitos falam que... Não é aquela que veio aqui, lembra? Uma mulher, Lembro. Não sei se vocês lembram. Ela também teve câncer. Muitos falam que o paraíso agora não está mais no Hades, está no terceiro céu. Entendeu? Então há alguma diferença de visão nesse sentido. Mas eu estou explicando a minha visão, né? É, porque eu também acho um pouco estranho. O Hades está junto do paraíso com o inferno. Porque você vê naquela do... Não é inferno, Malvino. Ele lá, o outro está com o seio de Abraão e o outro querendo até uma gotinha da nariz para ele buscar. Então eu não ouvi o outro falar. Eu só falei sobre isso com você. Sim. Eu achei estranho. Você tão perto, eu achei que era mais uma figura. Entendeu? Que Jesus falava como figura. Porque como é que ele pode estar no mesmo lugar? Entendeu? Ali não é inferno. A gente tem que ter cuidado com as palavras, porque ali não é inferno. Ali é Hades. Sim. Que é traduzido como inferno de modo equivocado. Inferno é uma palavra latina, que foi usada na tradução. Eles traduziram Hades como inferno, mas não é inferno. Eles traduziram Geena como inferno. Eles traduziram Tártaro como inferno. 3 palavras gregas que ele traduziu da mesma forma e causa confusão. Por que essa separação? Para o rico, para o pobre, lá para o lado. Por que ficar em lugares diferentes do céu que estão dentro do Hades? É isso que eu ainda não consegui entender ainda. Porque o Senhor falou que era assim. Ele contou uma história real, ele não contou uma parábola. Sim. Morreu Lázaro e morreu também o rico. Sim. Né? Lázaro foi para o seio de Abraão, descansar em descanso, e o rico foi para o lugar de tormento. Então, no E entre os dois tinha um tem abismo. essa divisão. Né? Tem essa divisão, é. É isso que eu Tem essa tô separação. entender. Né? Porque Hades é Hades. Lugar de mortos. Os dois não estão mortos? Mas lá dentro do Hades é uma separação. É lugar de mortos. Os dois estão mortos. Um no Senhor e o sem o Senhor. Os dois estão mortos. Lugar de mortos. Tanto salvo quanto não salvo. Só que tem uma separação. Esse é o meu entendimento desse assunto, né? Dessa passagem. Então eu vou terminar para deixar um tempo para os irmãos compartilharem. Amém, irmãos? Vou encerrar por aqui.
E vou dar a palavra para os irmãos, que os irmãos têm muito a falar, né?